Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é: aromoterapia funciona? Sim, funciona. O que vem a ser a aromoterapia? É a terapêutica que se utiliza dos óleos essenciais de várias flores ou plantas diferentes, que tem o poder de atuar beneficamente numa infinidade de sintomas que apresentamos, e não apenas os sintomas, mas muitas vezes consegue curar a causa daquele problema, daquela doença, daquele distúrbio que ocasionou o sintoma. Então, eu já vou dar um exemplo do que seria isso, mas como que o óleo essencial, como que esse aroma é produzido? As plantas passam por vários processos até serem árvores, flores e seja lá o que for. Algumas plantas, elas passam pelo metabolismo secundário, que elas passam por este metabolismo secundário. Ele é um refinamento da planta e ela se utiliza desse metabolismo secundário como uma forma de produzir substâncias para a sua defesa ou para a sua procriação. Só que nesse metabolismo secundário, ela apresenta uma infinidade de substâncias que são benéficas para ela e para a nossa saúde, para nós. Então, a planta que passa pelo metabolismo secundário é uma planta que, vamos dizer assim, lutou mais para se defender de uma agressão externa, ou que ela precisou com mais ênfase se procriar. Então, nesse metabolismo a mais que ela produz, ela também produz substâncias e aromas que são capazes, uma vez extraídos e produzidos com o método adequado, eles são capazes de curar, de não apenas suprimir os sintomas, mas também de atuar terapeuticamente nos sintomas. O que seria isso? Uma medicação alopata, ela suprime o sintoma, ela corta o sintoma, mas ela pode trazer efeitos colaterais, ela pode trazer interações medicamentosas, que é quando você toma uma medicação e faz mal com outra que você está tomando, ou você toma uma medicação para uma coisa e prejudica outra. Os óleos essenciais, como eles são substâncias puras, naturais, extraídas desse processo secundário metabólico pelo qual as plantas passam, é uma substância pura, vamos assim dizer, que atua em vários distúrbios da saúde, em vários problemas que a gente apresenta no dia a dia e que a gente às vezes fica sofrendo muito tempo com isso, ou já vai direto para o remédio e nem se dá conta de que uma farmacinha natural dentro de casa com esses óleos essenciais podem nos ajudar grandemente. Eu tenho aqui no consultório vários exemplos. Então, por exemplo, para enxaqueca, nós temos uma fórmula, a gente faz um blend de alguns óleos essenciais que a pessoa, ao cheirar aquele aroma por 10 respirações, 2 minutos, o sintoma passa. O sintoma passa sem que ela agrida ao seu organismo, sem que ela precise tomar uma química pesada, sem que ela prejudique outros órgãos ou outros sistemas na sua saúde. Eu não estou aqui dizendo que o óleo essencial é resposta para tudo e que todo mundo que tem enxaqueca vai melhorar com óleo essencial, mas a gente tem experimentado esse tipo de tratamento tanto para as pessoas que têm enxaqueca crônica como
para aquelas que apresentaram um episódio eventualmente, e os resultados são bastante encorajadores. De forma alguma, uma pessoa que faz um tratamento a longo prazo, para seja lá o que for, deve abandonar o seu tratamento médico. Não, não deve. Mas ela talvez poderia gradativamente ir colocando aromas, essências, para ela mesma perceber se o desmame de uma medicação muito forte, muito pesada, não é possível com a introdução de algo mais natural, mais leve, mais de acordo com a natureza fisiológica do seu próprio corpo. Então, os óleos essenciais, eles são livres de químicas artificiais que intoxicam o corpo. E às vezes um único óleo essencial tem uma série, mas uma infinidade de substâncias que atuam em diversos sistemas. Por exemplo, nós temos aqui o óleo, deixa eu dar um exemplo do óleo de cedro. Deixa eu pegar aqui, o óleo essencial de cedro. Ele é um óleo que atua beneficamente nas vias aéreas altas para tosse, por exemplo. E ele também é um sedativo, ele também é altamente eficaz para dor articular, para dor muscular. Mas como? Em que dosagem? Quantas vezes por dia? Bom, tudo isso a gente conversa numa consulta e a gente, ou eu faço o rolon para a pessoa, eu coloco o óleo de girassol aqui e já dou para a pessoa o composto que ela precisa, com as essências que ela precisa, ou eu oriento a pessoa, compre tais e tais óleos, faço uma base, pingue os óleos, dá mais trabalho, mas eu também posso orientar. De uma maneira geral, as pessoas já preferem ter o rolon. O rolon você passa na pele, você passa na região que dói e principalmente você cheira, você sente o aroma dessa substância e esse aroma se comunica através das vias olfativas diretamente com o seu sistema límbico. Um dos sistemas é o límbico e esse sistema cuida das questões emocionais e ele vai então disparando informações para todo o sistema orgânico e essas informações são capazes de diminuir sintomas e até curar problemas. A gente fala curar porque às vezes a pessoa apresenta aquele distúrbio, faz o tratamento e nunca mais aparece. E a gente tem a confiança de saber que não foi um tratamento suprimido, é algo que o próprio corpo lidou de uma forma natural, fisiológica, salutar, que trouxe saúde. Então, esses óleos essenciais, eles podem ser usados, como eu disse para vocês, através do aroma, cheirando, e aí a gente explica direitinho quantas gotas, como é que faz. Pode ser usado passando na pele e pode ser usado passando no corpo. Por exemplo, uma pessoa semana passada que estava com uma cólica importante por causa de uma virose e a gente passou o óleo específico para a cólica e depois de 2 horas ela já não tinha mais nenhum problema de cólica, ela continuou tratando a virose de outro jeito. Percebe? São coisas que principalmente quando nós atuamos no início, nós temos a plena condição de cortar, se for algo passageiro, alguma crise aguda. E quando é um problema crônico, a pessoa normalmente já está fazendo uso de medicações alopáticas, a gente entra com um aroma também, como eu disse, como uma forma de você ir experimentando o desmame da medicação pesada na medida em que você vai vendo os excelentes resultados que esses olhinhos essenciais nos trazem. Além do mais, é extremamente prazeroso cheirá-los. A lavanda é uma flor muito gostosa, o cedro é uma madeira, bergamota é esse olhinho aqui que na verdade é a mexerica. Ele é um poderoso expectorante.
ele, por exemplo, ele traz sintomas de relaxamento. A gente tem o de laranja, o de laranja ele é um maravilhoso antidepressivo. O de alecrim é muito utilizado para dores articulares e ele é contraindicado para quem tem hipertensão. Ele aumenta a pressão. Então ele é indicado para quem tem o quê? Hipotensão, para quem está com a pressão baixa. Então, não é porque tem um cheirinho gostoso e que é gostosinho ficar cheirando que a gente vai cheirar qualquer um a todo tempo. Nós precisamos entender qual é o problema que a pessoa está manifestando, se ela tem alguma doença de base e a partir disso, então, formularmos a sinergia, a mistura das essências que for mais adequada para ela. Então, uma consulta da aromaterapia não é muito demorada, ela leva em torno de 20 minutos, 30 minutos e a pessoa já sai com um rolon. Pelo menos a minha consulta é assim, eu não sei como que é em outros lugares. Estou dizendo como eu trabalho. Aí nesse rolon a gente já faz a sinergia, a gente já faz a fórmula que a pessoa precisa, já levando em conta as doenças de base, as doenças sistêmicas que eventualmente ela apresente e levando em conta todos os sintomas que ela apresenta, delineando então, escolhendo as melhores flores, os melhores aromas que vão compor a sinergia daquela fórmula que é específica para aquela pessoa. Só para vocês terem uma ideia, a lavanda, ela é um ótimo cicatrizante para queimaduras domésticas. Aplicar a lavanda é maravilhoso, ela é um poderoso cicatrizante, analgésico, além de ajudar demais no sono, acalmar, trazer lucidez para os pensamentos. Aqui no consultório a gente trabalha com fisioterapia e com dor e com reabilitação de função. Muitas vezes a pessoa durante a sessão relembra ou lembra ou precisa falar de alguma situação que ela está apresentando, alguma situação de vida difícil. Muitas vezes essa pessoa se emociona, começa a chorar e o choro faz parte do tratamento. A gente, como fisioterapeuta, precisa aprender a acolher essas manifestações emocionais que aparecem no indivíduo, até porque nós estamos mexendo no corpo e nós estamos tocando aquela pessoa e o toque suscita sentimentos, sensações, lembranças que não podem ser suprimidas. A pessoa precisa ser tratada como um todo. Então, muitas vezes eu utilizei esse óleo que eu falei para vocês, que é o de lavanda, onde ele tá aqui. O olhinho de lavanda, a gente pede para a pessoa cheirar, ela vai sentindo aquele aroma por algumas respirações e é impressionante como ela se acalma, como ela se tranquiliza, sem ter perdido a oportunidade de desabafar. Não é que ela suprime o choro, ela se consola com o choro e depois com a lavanda. Por que isso, gente? Porque trabalha o sistema límbico, tem um sistema emocional no nosso cérebro que direciona informações para o nosso corpo e para as nossas emoções, podendo e frequentemente equilibrando essas emoções. A laranja também é um poderoso antidepressivo. É claro que uma pessoa que tem uma depressão crônica, maníaco-depressiva, ela vai fazer uso disso, ela vai se beneficiar, mas ela não vai deixar o tratamento alopático, né? Mas eu quero dizer os estados depressivos. A gente sabe que a gente não é uma pessoa depressiva e a gente, por uma semana, por alguns dias, a gente está muito mal, muito triste, muito angustiado. E esses aromas consolam, acalmam, elucidam, ajudam a gente a pensar melhor. Como que isso acontece? Através de um mecanismo químico. O nosso corpo foi feito para dar certo, ele não foi feito para dar errado, né? Olha uma outra dica aqui para vocês. Esse aqui, o Tea Tree, que é o melaleuca, ele é um poderoso fungicida para fungos.
Sabe aquela micose de unha? Micose de unha de anos. Eu tive uma que foi curada com isso daqui, com essa essência. Lemongrass para dormir, que é a erva cidreira, né? O lemongrass, se você está com insônia, você pode misturar uma gotinha de lemongrass com uma gotinha de lavanda, cheira aquilo por uns 10 segundos ou umas 10 respirações e você vai ver a diferença, você vai ver o consolo, o acolhimento, você vai ver o bem-estar que essa farmacinha natural, que vem de uma forma tão natural da natureza, respeitando a planta, o solo, respeitando o nosso corpo, como tudo isso pode atuar beneficamente no nosso bem-estar. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, curta, compartilha, comente, inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.